Boa tarde. Vamos dar início à nossa palestra Escrever para Crianças. Meu nome é Namir Lagos, sou jornalista, professora e produtora cultural. Trabalho há 7 anos como gerente de produção do Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, que fica nas dependências do Memorial Roberto Silveira, localizado no Caminho Niemeyer. O espaço é administrado pela Educação de Niterói e pelo Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, e dirigido pela publicitária com gestão e marketing pela UF, Celedir Caetano. O centro promove palestras sobre a história e a literatura fluminense, exposições, seminários, lançamentos de livros, exibição de filmes e os seguintes projetos e cursos. Projeto Revisitando a Literatura Fluminense e o projeto Revisitando a História Fluminense. E os cursos? Curso de História Conhecendo Niterói, que atendeu centenas de estudantes, pesquisadores, historiadores, professores interessados na história fluminense. O curso de Iniciação Teatral Amigos da Arte, destinado a alunos da Rede de Educação de Niterói. E o curso de Português à la carte, para professores, estudantes e público em geral, sempre com entrada franca. No momento, devido à pandemia, o espaço está fechado. Estamos apresentando as palestras online. Hoje, 20 de abril, vamos homenagear o Dia Nacional do Livro Infantil, com a palestra Escrever para Crianças, evento realizado pela Educação de Niterói através do Memorial Roberto Silveira. Convidamos para ministrar essa palestra a professora, escritora, atriz e contadora de histórias Bia Bedran, e para fazer a mediação, a professora e a bibliotecária Glória Blaut. Bia Bedran é mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense, foi professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, graduada em Musicoterapia e Educação Artística, cantora, compositora, atriz e escritora. Entre 1973 e 1983, integrou o Quintal Teatro Infantil, onde realizou trabalhos de atriz, cantora e diretora musical de todos os espetáculos infantis do grupo. É uma das fundadoras do Bloco da Palhoça, grupo musical que mescla composições suas com uma profunda pesquisa de ritmos e gêneros musicais brasileiros. Nas décadas de 1980 e 1990, realizou trabalhos para a televisão, entre os quais os programas Canta Conto, Baleia Verde, Lá Vem Histórias, na TV Cultura de São Paulo e na TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil. Ao longo de uma carreira dedicada às crianças e à arte, é autora de 15 livros infantis e gravou e produziu 10 CDs e 2 DVDs, sempre mesclando o canto e a narrativa. Como pesquisadora, lançou o livro A Arte de Cantar e Contar Histórias, Narrativas Orais e Processos Criativos, resultado de sua dissertação de mestrado e considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2013, na categoria teórica. 2 dos seus livros, lançados pela editora Nova Fronteira, intitulados O Caraminguá e O Mundo dos Livros, Prêmio Japuti 2016, categoria Didáticos e Paradidáticos, estão incluídos nos catálogos 2014 e 2016 da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para a Feira Internacional de Livros de Bolonha. Bia Bedran viaja há mais de 30 anos por todo o Brasil para ministrar sua oficina de música e de formação de contadores de histórias para jovens e adultos, intitulada A Arte de Cantar e Contar Histórias. No cinema, atuou no premiado longa-metragem A Família de Onde, de Alain Minas. Nos espetáculos musicais em que assina roteiro e direção, Bia contempla diversas técnicas e performances teatrais, em que bonecos e adereços complementam sua arte muito singular de narrar, cantar e interpretar. Recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda a sua vida, sendo os mais recentes o Prêmio Grão de Música em sua 6ª edição, 2019, com a canção Choro do Céu. Em mais de 40 anos dedicado ao público infantil, Bia construiu uma carreira de sucesso, participando ativamente da infância de várias gerações,
educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro. Glória Blaut formou-se em nível superior na Faculdade de Biblioteconomia e Documentação da UF e, prosseguindo em sua carreira, fez cursos de aperfeiçoamento técnico, realizou pesquisas e projetos para diversos seminários, todos eles tendo como núcleo a biblioteca e os desdobramentos de suas atividades. Na Secretaria Estadual de Educação e Cultura, atuou na divisão de pesquisa e orientação pedagógica, como supervisora das bibliotecas escolares da primeira região. Mas o solo fértil, felizmente, onde Glória criou raízes sólidas, foi na Biblioteca Pública de Niterói, em 1972, como bibliotecária, tornando-se diretora em 2003. Atuou também na coordenação da Biblioteca do Museu do Ingá. Em 2012, a Biblioteca Pública de Niterói foi agraciada com um prêmio da Beyond Access, da Fundação Bill e Melinda Gates, em Washington, pelo trabalho com a população de rua da Praça da República, em Niterói. Em 2013, a mesma fundação convida para um outro prêmio, dessa vez em Medellín, na Colômbia, para então conhecer as parques e bibliotecas, desta feita pelo trabalho da Biblioteca Pública de Niterói com a comunidade do Morro do Arroz e do Estado. Em março de 2015, torna-se coordenadora da Biblioteca Popular Anísio Teixeira, onde permanece até hoje, realizando, além dos trabalhos técnicos de bibliotecária, atividades culturais com sua equipe de professores, pedagogos e estagiários. Na Anísio Teixeira, a equipe realiza saraus, contações de histórias, musicalização para crianças de 9 meses a 2 anos, curso de francês e italiano para o ensino médio das escolas públicas, lançamento de livros, rodas de conversas com vários segmentos da educação e cultura, e o projeto Vida para a Terceira Idade, e muito mais. Agora, eu passo a palavra para o subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional da Secretaria de Educação de Niterói, Tiago Riso. Obrigado, Namir. Uma ótima tarde. Um abraço também para a Glória e para a Bia e para você que nos assiste. A Educação de Niterói está muito feliz com essa atividade. A gente tem organizado no âmbito da nossa subsecretaria a coordenação de educação e cultura, congregando o Memorial Roberto Silveira, que é o grande organizador dessa live de hoje, tem uma importante tarefa no sentido de preservação da história e da literatura fluminense, também a coordenação das bibliotecas populares, que cumprem um papel muito importante na cultura e na ocupação dos espaços da cidade. E a gente está muito animado com essa sinergia entre a cultura e a educação. Falar da Bia é fácil para mim. Eu, assim como muitos niteroenses, teve a vida influenciada pela sua obra e pelo seu trabalho. Foram diversas atividades e apresentações que eu presenciei, ou na escola, ou no campo de São Bento, lendo livros, tinha diversos CDs em casa. Então, Bia, estou muito feliz e muito grato por você ter aceitado mais uma vez o convite da Educação de Niterói, participou de dividir o seu conhecimento, mas também por estar dividindo essa atividade com vocês. No âmbito da secretaria, a gente vai investir muito no sentido da educação integral, educação de todas as áreas do conhecimento, e a cultura tem um papel importantíssimo na recuperação dos vínculos perdidos por conta da pandemia, também na melhor absorção de conhecimento e também de uma melhor construção do indivíduo, que é o nosso estudante. A pauta cultural é a pauta central para o secretário Vinícius Vu. Essa é uma das grandes atividades que estão sendo desempenhadas. Eu gostaria também de agradecer ao Silverton, que é um grande também influenciador dessas lives, e agradecer a vocês que nos assistem também, porque essa construção coletiva da cultura de Niterói tem outros fazedores de cultura, tem outras pessoas que também contribuem para ser uma rede pujante, uma rede que respira cultura e que também encanta. Acho que esse é o grande legado da cultura de Niterói, da educação de Niterói, e que a gente tem que investir e valorizar cada dia. Então, estou muito feliz por essa atividade, estou muito feliz por
conosco, por prestigiar dessa mesa. Também lidera uma importante biblioteca popular da cidade. Ela vai falar um pouquinho mais para vocês logo em seguida. Uma ótima tarde a todos, um ótimo evento. Bia, novamente, muito obrigado. Estou muito feliz com essa presença hoje. Obrigada, subsecretário Tiago. E agora, passo a palavra para a professora e bibliotecária Glória Blaut, que vai fazer a mediação da palestra Escrever para Crianças. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde para o Tiago, para a Bia, para você, Anami, e para todos que nos assistem. Eu vou ser breve para falar sobre a Biblioteca Anísio Teixeira, onde eu estou coordenando. Aí as pessoas ficam perguntando assim, você vai falar dos seus projetos? Lá na Anísio, eu como coordenadora, a Ana, a Maíra e a Eremi como professoras e pedagogas, nós trabalhamos uma equipe assim, bem unida. Eu trabalho em biblioteca há 51 anos. Esse ano faz 51 anos que eu trabalho em biblioteca. E estou há 7 anos na Anísio Teixeira. Então, assim, a gente faz estudos, projetos de acordo com a comunidade, mas a Biblioteca Anísio Teixeira, estando dentro do Campo São Bento, já é um privilégio para nós. Então, a contação de história, ou é dentro da biblioteca, né, do espaço físico da biblioteca, ou então a gente anda pelo Campo São Bento contando história, fazemos saraus, lançamentos de livro quando é com compositor e cantor, a gente faz também no Campo São Bento. Às quartas-feiras, nas escolas municipais, as crianças saem cedo para os professores fazerem planejamento. Então, eles têm aula de 1 às 3 horas. Isso é um dos trabalhos que foi pensado em conjunto, e as mães ficavam do lado de fora da escola, porque era muito curto o espaço de estudo, né? Era de 1 às 3, e de manhã de 7h30 às 9h30, então a gente foi, a Maíra, nossa querida da equipe, né, da Anísio, foi fazer uma pesquisa com essas mães que ficavam esperando, sem fazer nada, ficava ali conversando. Então, organizamos oficinas de acordo com o desejo delas. Aí surgiu oficina de crochê, de bordado, de pintura, papel machê, aula de francês e italiano só para os alunos da rede pública, né? As mães também podiam, as mães, os irmãos. Então, tudo que a gente faz na Anísio, a gente faz muito envolvendo os nossos visitantes, os nossos usuários e os nossos leitores. Como, assim, falar dos projetos, vou falar rapidamente, até porque o interesse hoje é bater um papo com a Bia. O projeto Viva é para promover a leitura compartilhada, valorizar e estimular o gosto literário com diversos autores para esse público mais idoso. É muito interessante. A faixa etária é de 40 a 80 anos. A gente tem até gente até mais velha. A gente faz também isso quando a biblioteca estava aberta, né, gente? Que com a pandemia a gente só está fazendo as atividades online. A gente tem o curso livre de História Social das Artes Visuais, cujo palestrante é Blonson Faria, e o do Projeto Vida é a Regina, professora aposentada da UF, e vários. Tem o bordado com coração de corda, enquanto elas vão bordando, vão tecendo aquelas linhas, aqueles fios, alguém está falando, lendo alguma poesia, para alegrar mais o tempo, né? Nós temos a oficina de musicalização, que é muito procurada, muito. É para bebê de 9 meses até 2 anos. E a gente só atende a 10, porque tem que ter muita, né, concentração, e são 10 crianças com 10 acompanhantes, porque para eles não ficarem sozinhos e poder acompanhar. Vocês precisam ver, no final de um tempinho, eles tocando instrumento, é uma graça. Oficina de crochê, muito lançamento de livro, muita contação de história, oficina de origami,
Clube de leitura toda a última sexta-feira do mês, às 10 horas. E muitas coisas mais que a gente faz. Eu só queria... desculpe. Caiu meu papelzinho. E eu só queria também falar que o nosso sistema de bibliotecas populares, a coordenadora geral é a Maria Lúcia Gonçalves, e nós somos 6 bibliotecas. A Anísio Teixeira, em Icaraí, a Cora Coralina, no centro, Aguinaldo Macedo, na Vila Ipiranga, Lídice Frois, em Jurujuba, Monteiro Lobato, no Barreto, e Silvestre Mônaco, na Ilha. Em 2019, nós tivemos uma estatística anual de atividades culturais dessas 6 bibliotecas. 1.340 atividades culturais, 14.329 empréstimos, 1.348 de inscrições novas em 2019, e passaram pela biblioteca leitores, estudantes, muitas visitas guiadas, visitas de pessoas itinerantes e gente de fora, em férias, né? Foram 28.769. E aí, hoje, como nosso encontro com a Bia Bedran, que a gente estava até conversando antes. E outra coisa que eu esqueci, desculpe. Nós estamos fazendo atividades online. Já estamos com... Toda quinta-feira, cada dia da semana, uma biblioteca faz. Segunda-feira é da Ilha da Conceição, terça-feira da Vila Ipiranga, quarta-feira Lídice Frois, de Jurujuba, quinta-feira somos nós da Anísio, sexta-feira a Cora Coralina e sábado a Monteiro Lobato, do Barreto. E nós já estamos fazendo também a programação para o ano todo. Já tivemos o clube de leitura, já tivemos luta pela igualdade de direitos da mulher em março, abril estamos fazendo hoje o Dia da Literatura, do Livro Infantil, da Literatura Infantil. Vamos ter Chiquinha Gonzaga em maio, é o centenário da Chiquinha. Vamos ter um encontro, estou dando spoiler, encontro com o maestro Rogério Henri, o compositor Antônio Adolfo, falando de músicas e programas, né, que eles fizeram sobre a Chiquinha Gonzaga, e o resto vocês vão ficar com gostinho de quero mais, e aí é só acompanhar a nossa programação. Uma coisa também que eu queria falar, até porque a Bia está aí, a gente vai fazer em outubro, no mês da criança, o resgate das cantigas de roda e de ninar, porque isso a gente vê a necessidade de quando entra esses leitores infantos juvenis e eles procuram esses assuntos. Bom, eu agora passo a palavra para a Namir, né? E obrigada. E vamos lá, Namir, é com você. Oi, Glória. Eu vou passar a palavra para você começar a fazer a live com a Bia, né? Vamos lá? Então, a gente chama a Bia Bedran. Olá, Glória. Oi, Bia. Tudo bom, minha querida? Vamos, assim, o Tiago já falou, eu vou falar para você que você está no nosso, eu digo que é a nossa televisãozinha, sabe? Que a gente escuta, a gente ouve, né? Escuta história, a gente viu muita história, canta e conto na TV educativa, eu vi com meus filhos, e minha nora, a gente conversando também, ela morava no Rio, né? E via também ela com o irmão, então a gente tem você assim no nosso... bem guardadinha na nossa memória e no nosso coração. Nossa, muito bom. E está assim com você, né, Bia? Então, a gente vai começar perguntando quando e como a literatura se tornou presente em sua vida? Sim, boa tarde, Glorinha, boa tarde, Namir, boa tarde a todos que estamos juntos aqui todos que estão aqui nesse nosso encontro. E agradeço esse momento também, através do Memorial Roberto Silveira, sobre a Secretaria de Educação de Niterói, e sempre é bom falar desse tema que me é tão
tão íntimo. Respondendo a sua pergunta, é tão íntima a literatura na minha vida, íntima como tudo que eu fui aprendendo a fazer na vida, como uma criança que começa a aprender o mundo, que começa a viver o mundo, a literatura fez parte desse mergulho desde cedo, através das narrativas de minha mãe, que era uma professora também, contadora de histórias. Dentro da minha casa, eu fui a primogênita, né, dos meus irmãos, então, eu, durante pelo menos 2 anos e meio, eu reinei ali, antes de nascer o meu irmão, e minha mãe contava histórias ali naquela penumbra do meu quarto, essa cena que eu vivo, assim, seja na minha imaginação, a gente aumenta um ponto, tira outros quando escreve, né, isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu até coloquei na minha dissertação de mestrado que esse momento tão íntimo da minha mãe, na penumbra do meu quartinho, enquanto eu ia dormir, contando histórias, ela me ensinou a ler antes que eu aprendesse a ler. Eu fui através dessa narrativa que minha mãe fazia informalmente nas nossas noites, né? Na Estrada Frois, onde eu nasci, em Niterói, há 65 anos. Então, a literatura me foi dada pela narrativa de mãe, e depois eu fui leitora voraz de livros e livros. Eu tenho, para você ver, olha a edição que eu tenho aqui. Olha só, Memórias da Emília. Olha aqui o que eu tenho. Olha o estado desse livro. Ele já está comigo há 60 anos. Então, a literatura, ela me envolveu, e eu me envolvi com a literatura como leitora. E aí, demorou muito para eu ser uma escritora de livros infantis, e a gente vai falar isso durante a nossa conversa. Mas, desde cedo, eu sou uma leitora de livros grandes. Eu lia, eu tinha tempo, que eu digo, interno, para me concentrar no livro. Eu era uma menina que era da música e era das palavras. Esse mundo literário, essas palavras que se seguem numa narrativa, seja oral ou num livro, me fascinavam de um jeito que era prazer, não era obrigação. Então, um passo para me tornar escritora dentro da escola, de narrar, de fazer redação, de querer ganhar a nota máxima de redação. Eu estudava no Domingos Sávio, aqui, que era aqui na Avenida 7. Eu devo muito à professora Jandira, diretora, que me estimulava. Escreve, você vai escrever sempre. E aí eu persegui a nota 100. Eu gostava de ganhar o primeiro lugar de redação. Eu tinha esse negócio. Eu tinha uma competiçãozinha comigo mesma. Né? Não era nem com o meu colega. Não era todo mundo que gostava de escrever. Nossa, Beatriz. Beatriz é aquela que torna feliz, né? A minha filha chama Beatriz também, né? E você é a própria Beatriz que torna todos nós felizes, né? E que coincidência, eu trabalhei no Domingos Sávio há muitos anos atrás. Eu acho que eu já estou assim, perdendo as datas, mas acho que foi em 72, até esqueci de falar com a Namir. Eu que organizei a primeira biblioteca, nem lembro o nome dela, que eu organizei, e a dona Jandira foi minha professora no Admissão, quando eu tinha 10 anos, no curso. Olha que coisa, né? Quantas coisas a gente tem em comum, né, Bia? Você, eu na sua vida. Nós somos niteroenses e já temos um certo caminho nessa vida. Então, claro, Niterói também é uma cidade grande já, claro, mas não é também tão grande. A gente consegue encontrar as pessoas. O que eu gosto da minha cidade é que a gente se encontra colegas de turma, frequentando aquele lugar. E é uma cidade que acolhe, né? Acolhe com a sua beleza, né? Eu acho que acolhe muitos saberes. Aqui tem muito artista, né? Niterói
professores maravilhosos. Veja o seu trabalho ligado também, tão bonito, como você dinamizou, né, a biblioteca, e eu acho que isso é fundamental, e continuando essa ideia de que o que faz, né, o que é sedutor na palavra, que faz com que a palavra seja tão forte a ponto de agregar primeiro pessoas para abordar e ouvir poema. Então, a gente retoma o lado artesanal que existe no ato de se contar histórias ou no ato mesmo de sentar e ler um livro. Você vê que ali a Anísio Teixeira está debaixo daquelas árvores, está no nosso lindo jardim, né? E a gente adora passear por ali. Imagina, passear por ali, sentar debaixo de uma árvore, ouvir uma história, entrar na biblioteca, pegar um livro, sair, bordar, depois uma serenata, um sarau. Você vê que as coisas são uma rede. E em volta do livro sempre há uma rede, sempre há uma discussão. Quantos clubes do livro já foram feitos no mundo todo, desde que esse objeto perfeito, como diz Heraldo, o objeto mais perfeito do mundo, que não perde a sua forma desde o primeiro lançamento, desde que saiu do papiro e foi para a imprensa, né, de Gutenberg, é o livro. É o objeto perfeito onde você passa as páginas. Você não liga na tomada, você passa as páginas, você vai caminhando pelas páginas, você vai voando, e o livro tem essa estrutura de uma asa. É a asa que você abre. A criança, quando abre um livro, ela se sente literalmente voando. Ela abre o livro e ela está sobrevoando e penetrando ao mesmo tempo na sua potência maior, que é a imaginação. Então, eu criei um poema que se chama A Palavra, e que diz assim: a palavra tem poderes, ela tem muitos afazeres, é a pá que lavra a terra dos saberes. A palavra que se cala é o sentimento que fala no silêncio da palavra. A palavra é bela, é porta de entrada e janela das vozes que contam a história do mundo, da rua, da casa, da alma, do sonho e da memória. Nossa. É a palavra. É isso, é isso. Aí você comentando, né, como você começou desde pequena, música, escrever e tal, aí eu penso que o gosto pela leitura deve começar em casa. O que você pode falar sobre isso? É em casa que a gente começa a ter as noções de educação, de tudo que faz parte da nossa vida e da leitura também. E uma coisa que a gente usa muito na Anísio, na Biblioteca Anísio, Bia, você falou algumas palavras aí. Olha, eu fico até arrepiada, assim, a gente usa sempre acolhimento. Precisamos acolher bem quem está entrando na biblioteca. A gente precisa deixá-lo, a gente precisa seduzir qualquer pessoa que entre, que passe por ali, a entrar e conhecer o espaço da biblioteca, porque ela precisa ter o pertencimento, a biblioteca é dela, e ela precisa entrar e estar lá. Essa biblioteca é minha, então é aqui que eu vou ficar. E para isso a gente tem que acolher bem. Exatamente. Você falou a palavra mágica, a biblioteca é dela, a biblioteca é pública. Então, essa é a palavrinha-chave. Os equipamentos públicos têm que funcionar, assim como você ocupa esse super equipamento público, a Anísio Teixeira, essa biblioteca. É maravilhoso a gente poder saber que o cidadão passa, entra e é acolhido. Assim como uma criança que mora abonada, não é criança carente socialmente. Uma criança que tem seu dinheiro, seu quartinho, seu conforto, mas não tem ou não teve a figura dessa mãe ou desse pai ou de quem cria essa criança com um livro aberto na frente.
Só teve a imagem de televisão, de joguinhos e de computador. Ou um pai muito ocupado, ou uma mãe muito ocupada, um pouquinho ausente. E esse momento do se narrar histórias, que é o grande abraço, esse momento de abrir o livro e dizer, vem cá que eu vou te contar uma história, que provocava em mim, conta de novo, mamãe. E que as crianças, com certeza, falam, conta de novo, se elas forem instigadas a ouvir, estou falando primeiro em ouvir histórias, né? Estou falando da criança bem pequena, que ainda não lê. Então, essa criança pode ser rico que for, ter o brinquedo que for, mas se ela não tem um acolhimento e nunca viu pela casa uma pequena biblioteca, ou grande, ou 2 livros empilhadinhos, ou alguém lendo num canto da casa, ela já tem ali uma lacuna que quem vai preencher é o educador na escola. Se o educador também não é leitor e também não estimula livros, não tem sequer um pequeno acervo na sua escola, outra carência que a criança terá na educação, na pedagogia. Então, dentro de casa, na sua vida pedagógica, e aí ele vai crescer para ele descobrir o valor desse silêncio leitor, do silêncio leitor, porque você vê que tudo faz barulho, né? O joguinho faz barulho. É fone de ouvido, pá, pá, é som na caixa. Sim. O livro é silencioso. O livro fala através do seu silêncio. E fica aqui dentro da nossa cabeça aquela gargalhada silenciosa, aquela algazarra silenciosa, que é um termo usado pela nossa maravilhosa escritora Ana Maria Machado, imortal, né? E ela usa essa é o nome de um livro dela, Algazarra Silenciosa. Eu uso também como no meu mestrado esse conceito, essa algazarra silenciosa, que é leitura em silêncio, quando você já é um leitor, quando você adquire. Agora, a criança que já é pobre, já tem risco social, já tem 1000 carências, e ainda também não lê um livro, não tem o acolhimento da leitura, a função do educador na escola pública é mais forte ainda. Ela é mais forte ainda porque as crianças que, no mínimo, né, são da classe média, mesmo uma classe média tão sofrida também que nós estamos passando por ela, a criança minimamente tem uma estante, tem um livro em casa, entende? Então, a escola particular tem como ter uma biblioteca. A escola pública, às vezes, por incrível que pareça, com tão pouco recurso, às vezes, ela tem uma biblioteca mais farta por causa do agente de leitura, por causa do educador que ama a leitura. Então, é um conjunto que é uma rede. Uma rede. O educador leitor, o educador contador de histórias, ele pode construir uma grande biblioteca mesmo sem recurso nenhum. Porque, de alguma maneira, como você falou no nosso ensaio antes da live começar, que você fica encantada com os instrumentinhos que eu tenho, eu falo, na verdade, eu nem acho que comprei essa minha coleção. Eu fui fazendo a coleção. Uma coleção de instrumentos, ela vem vindo com a nossa história. Ela nem é tanto assim, comprei esse, comprei aquele, comprei aquele. Muitas coisas você acaba numa feira ganhando, numa viagem que você faz a trabalho, fizemos tantas, né, Namir, né, Maurício? Maurício Ribeiro, que já me acompanhou tanto em tantas viagens para falar de livro através da música, das feiras de livro. A gente ganha coisas, vê coisas, troca com músicos e com artistas populares que a gente encontra. Então, na verdade, não é tudo uma questão de capital. Não é tudo. Eu não posso ter livro porque eu não tenho dinheiro. Não é isso. Temos os lugares públicos onde você pode se aproximar do livro. Isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta que você quase que já respondeu.
o que os professores devem fazer para incentivar nos alunos o gosto pela leitura. Você já falou do agente de leitura, né? Porque assim nós ali na NISO, a gente tem várias escolas públicas, várias escolas particulares também, e é muito procurada. Eu costumo dizer que a NISO, se a gente abrir 8 horas e fechar, acho que é 9 horas que o Campo São Bento fecha, né? Acho que teria gente assim, porque assim, é um entre e sai, muita escola, muito professor também que vai pesquisar os livros que nós temos, para depois ele mandar os alunos irem, né? E aí eu ia te perguntar isso, o que os professores devem fazer. E a criança que não tem livro, tem uma biblioteca nos bairros, né? Isso. Mas acontece que ela não vai sozinha. A criança não vai sozinha. Oba, aqui tem uma biblioteca. Uma criança de 6 aninhos não vai descer o morro ou vai sair pelo bairro procurando. Ela precisa da mãozinha dada a um adulto. Sempre nós temos que ver que estamos a nossa responsabilidade com a infância. Então, essa criança, esse adulto, tem que ter também algum estímulo para saber que é importante no seu bairro ou na sua cidade. Às vezes, cidade pequena, aí tem uma biblioteca só, se tiver. Mas tem uma só. Tem cidades inúmeras, centenas no Brasil, que não tem mesmo, nenhuma. A gente sabe que Brasil é esse que temos. A gente que viaja muito para trabalhar por esse Brasil grandão, sabe o Brasil que não conhece o Brasil, ou não quer conhecer o Brasil. Mas a resposta é fácil. O que é que um professor tem que fazer para estimular a leitura? A resposta é um verbo só: ler. O professor que lê, se ele não lê, como que ele vai, como ele vai discutir alguma coisa sobre a importância de ler ou de não ler, se ele não lê? Se ele vive a vida satisfeito com o que o mundo informatizado lhe informa. Então, é esse professor que tem que ser sacudido. Porque criança, gente, criança e livro tem tudo a ver. Uma criança e um livro são irmãos. É como a árvore, como a Lúcia Romeu escreveu aquele poema, né? Dois Irmãos, que é o nome do poema. O menino e a árvore. Ele é irmão da árvore. Que ele fala, vou usar a palavra aqui, vou aproveitar para citar a Lúcia Romeu, uma poetisa de Niterói tão importante na vida de tanta gente, ex-professora da UF também. Então, diz assim, a árvore grande, eu vou supor, estou falando da árvore por causa de tudo isso, do dia da árvore, o dia da resistência indígena, o dia do livro, somos todos uma rede, hein? Vamos lá. A árvore grande tinha um galho especial que era o balanço mais gostoso daquele quintal. O menino queria para sempre viver ali naquela árvore e ele convenceu a sua mãe que ele, menino, era uma árvore também. Olha só o que o menino tem. Ele tem raiz do cabelo, ele tem planta do pé, ele tem batata da perna, ele tem maçãs do rosto e seus olhos são 2 jabuticabas. Viu? Ele é um menino árvore. Que menino engraçado esse, não é? Ele é um fruto criança que amadurece e que renova a natureza. Então, cresce criança, cresce feliz, cresce curumim, cresce. Então, esse poema, um pouco da palavra, a palavra poesia, que eu integro muitos nos shows também, nas palestras. Você vê que... E depois eu canto uma música sobre a árvore, então a palavra que estava falada ali vira a palavra cantada, e aí depois que a criança ouve a palavra cantada, ela volta à palavra falada. Então, num show, a gente consegue promover a leitura. Primeiro que eu sempre tenho um livro na mão. Eu
violão de um lado, mas estou com um livro do outro. Acaba uma cena musical, os músicos, quando a gente fazia shows, que agora estamos na pausa da pandemia, e quando a gente cantava muito pelo Brasil afora, o que acontece? E até fora do Brasil, a gente tem os músicos ali que servem a palavra. Eles estão sempre tocando, olhando para mim, porque dependendo da palavra X, para a música, para que siga a palavra falada. Então, é um jogo de amor à palavra o tempo todo, mesmo nos shows. E eu já vi, Glória, uma coisa muito interessante. Eu já vi uma plateia aplaudir uma história, parecia um show de rock and roll. Quando acabou a história, uma história, sem nada, era só uma luz em cima de mim, ou nem luz. Às vezes a gente cantava em grandes estádios, ou então a gente cantava em ginásios, era só o silêncio, um instrumento ou outro dos músicos acompanhando, eu contava a história, e usava meus gestos, usava a emoção, usava silêncio para que a palavra chegasse, e quando acabava a história, o aplauso. E eu falei, gente, é muito incrível. Eu refleti sobre isso. Aplaudir assim a história. Isso é o auge para um escritor, sabia? É um auge. Porque quando a gente escreve, a gente não sabe. O livro foi sozinho lá para casa. Foi sozinho, não, né? A editora vendeu, jogou, está lá no outro estado, viajou, está na casa de alguém. A gente não sabe para onde foi a nossa palavra impressa. Então, a gente não sabe se... Ai, que lindo! A gente só consegue saber se a história agradou da boca do povo mesmo, que leu ali na hora do show o livro. Depois ela leva para casa e lê em silêncio. São experiências incríveis. A palavra impressa é silenciosa e nós, escritores, eu tenho a sorte de ser artista também. A sorte não, né? A escolha, né? A escolha bem-sucedida de ser uma artista que pode cantar a obra, né? E aí, o que eu faço? Eu consigo estar agora, o escritor, que é só escritor, ele só tem o retorno do seu livro. Claro que um escritor que fica muito famoso, ou que o best-seller, sei lá, começa a vender, a editora faz um arraso com o livro, consegue fazer um trabalho perfeito de editorial, que é difícil. A gente tem que lutar muito para o livro vender, né? Mas, às vezes, o escritor que tem a sorte de seu livro circule sem que ele tenha que abrir a boca a cantar ou a ficar em cima de uma estátua no meio da rua, com cartaz. Esse escritor, ele vai saber que a plateia está lendo o livro dele pelo sucesso. Mas a grande maioria, nós somos sempre anônimos. Estamos ali atrás daquelas palavras. Os ilustradores são os nossos parceiros. Em se escrever, esse é o tema da nossa fala, escrever para crianças, eu estou ao lado, com meus enredos, com a minha pesquisa, do que eu acho que aquela criança atual ou a criança de vai querer escutar uma aventura, um enredo. É muito importante que nós tenhamos uma história, né? Um enredo que seja, às vezes, tem uns enredos mais que captam mais a criança do que outros, mas também tem a carpintaria do seu texto. Tudo isso é pesquisa, para você atingir o encantamento do olhar e da leitura infantil. Mas quando você consegue isso, é uma mágica. Ao lado do ilustrador, então, porque, primeiro, a história nasce sem nenhum desenho, sem nenhuma pintura e sem nenhuma cor. Só existe aqui e nos meus caracteres do computador, que já é bonito. Quando vai nascendo o texto, você, escritor, já está feliz, porque os caracteres enfileirados, eles já têm uma beleza, ele já voa, ele anda.
É uma beleza. É a formiguinha trabalhadeira. Tá, 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 tá. Quando um ilustrador recebe o texto, a editora contratou o seu texto, aí contrata um ilustrador. Esse é o caminho, mais ou menos. Estou resumindo toda a carreira da gente. O ilustrador tem que gostar daquele texto. Ele pode não gostar, ele não vai querer ilustrar se ele não gosta. Os ilustradores, eles viram parceiros da gente. Eu já ouvi muita história de ilustrador muito famoso. Meus ilustradores, eu tenho a sorte de sempre serem escolhidos a dedo pela editora e por mim, é uma sorte, são todos lindos, maravilhosos. E eu já tenho 16 livros, né? Cada um com ilustrador, alguns repetiram. A Thaís Linhares fez 5 livros já meus, e temos a Sandra Ronca fez 2, a Simone Matias já fez 2, e aí, quando ele gosta, ele às vezes deixa um trabalho de exposição que ele está tendo que fazer para poder ilustrar. Eu adoro esse depoimento. O ilustrador diz assim: Bia, eu estava no meio de uma exposição, de armar a ilustração, a exposição dos meus trabalhos, quando chegou a sua história, Bia, eu parei tudo e ilustrei. Ah, é muito bom. E tem também os outros que demoram muito e acaba que atrasa também o livro. Ô, Bia, olha, vou falar alguns comentários. A Ana Duque de Mello, né? Ela disse: a leitura precisa entrar na vida da criança desde que nasce. É no ato de embalar com música ou história. Mãe e filho fazem leituras. Eles desde cedo e elas na releitura da vida. A Luciana Fernandes disse: Bia Bedran é maravilhosa. Tem que ver e te ouvir. Obrigada por incentivar a leitura. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Bia, nos seus livros encontramos traços dos maiores ilustradores do Brasil, como Sandra Ronca, Ivan Zig, Simone Matias, Cristiana Biasetto, Alexandre Rampazzo, Thaís Linhares, entre outros. Como é o processo de escolha do ilustrador de cada livro? Como é esse processo? Então, eu tenho a sorte de ter a editora Nova Fronteira e a Ediouro, eles se tornaram meus parceiros. Nós não temos um contrato de exclusividade, mas assim, toda a obra nova eu mostro primeiro para eles, para ver se eles vão querer encarar o desafio de editar nesse momento tão difícil que, de uns anos para cá, todas as editoras do Brasil estão enfrentando. Então, mas eu sou parceira há muito tempo, que eles já conhecem a minha obra, a gente já está pensando em termos de coleção. Então, o primeiro livro, o primeiro, que é o Cabeça de Vento, que eu me lembro como se fosse ontem, aquela reunião na editora Nova Fronteira, que ainda era lá no bairro de Botafogo, não é mais. E eu me lembro que sentamos, foi aprovado o meu texto, e eu sentei com a editora, escolheu Thaís Linhares, maravilhosa Thaís Linhares, e aí eu me lembro da Thaís discutindo ali, a gente discutindo como que ia fazer o Cabeça de Vento, como que esse cabeça ia ser, esse cabelo ia ser azul, já se pensou se o cabelo seria imaginário, seria um cabelo azul, se a cabeça ia ser muito grande demais, se ia ficar desproporcional. Eu participei um pouco do trabalho de Thaís, mas, a partir daí, eu me encantei com o resultado. Foi o primeiro livro, em 2003. Então, eu estou com a Nova Fronteira, olha quantos anos que a gente vem fazendo, quase um por ano, né? A partir de Thaís, no Cabeça de Vento, Thaís Linhares, um beijo para você, o segundo livro, que foi Deus, foi Thaís também. E o terceiro, que foi Eu e o Tempo, foi Thaís também. Então, a gente já foi escolhido pela própria... Deu certo, o Cabeça de Vento foi um sucesso. Então, no segundo livro, a Nova Fronteira me consultou: Bia, vamos... Elas falam às vezes: vamos de Thaís de novo? Vamos com Thaís, a Thaís está podendo. Aí eles consultam, não sou eu que imponho. Eles consultam o ilustrador para saber se eles têm tempo de fazer aquele livro naquele semestre, né? Também é um processo demorado.
escrever o livro nem é tão demorado. Editar, lançar é que demora bastante, porque tem o trabalho do outro artista. Então, ela fez Deus, na sequência. É esse. E fez Eu e o Maravilhoso. Tempo, na sequência, uma beleza de livro com essa menina que tem essa... As crianças adoram, porque eu não coloquei nome na menina, é a menina do tempo. E essa ilustração aqui, do cabelinho dela, é um sonho. Meu Maravilhoso. Deus. A Thaís... Aí, quando chegou no quarto livro, eles sugeriram, né, que foi o Palhaço Biduim, sugeriram uma ilustradora mostrar os traços para mim. Às vezes, eles mostram o traço para mim. Olha, Bia, o portfólio essa nossa ilustradora está... Essa ilustradora tem possibilidade de editar a sua história. Você gosta? Todos são maravilhosos. Eu nunca disse assim, não, esse não. As indicações são maravilhosas. E aí eu conheci a Cristina Biasetto, que ilustrou e fez essa capa maravilhosa, que é o Palhaço Biduim, Cristina Biasetto. Olha que coisa mais bonita isso. Tem uma história linda que aconteceu com essa aqui. Esse livro já tem muito tempo também, 2008. Então, o que que aconteceu? Estava acontecendo o Salão Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E era ali no MAM, no Museu era ali no Rio. E então a criançada entrava, ganhava todo mundo um livro, e nós íamos, os autores não podiam, não era um salão para se cantar, não é Bienal do Livro. O salão é para se ler a história. E eu não tinha avisado, as escolas iam com seus alunos, todos ganhavam um livro. A minha sobrinha, na época, ela tinha, acho que 7 anos, ou 8. Hoje ela tem 25. E ela entrou e estava... O estande da Nova Fronteira era a primeira, logo assim. Aí estava o Palhaço Biduim, penduradinho assim. A criançada entra em fila indiana, e a minha sobrinha contou que ela falou, nossa, que lindo esse palhacinho! Quando ela olhou, tia Bia! ela sabia que o livro estaria exposto. Eu não sei o que aconteceu, eu não falei do livro para ela. Ela primeiro, ela viu um livro bonito, 7 anos. E aí, quando ela se aproximou, a da tia Bia, eu acho isso tão lindo. Isso, você vê o trabalho do ilustrador, né? Que coisa incrível. Ela chama a criança bem pequena, de 6 anos, 5 anos, até 9 anos, admira muito ilustração. Depois eles ficam se achando muito grandinhos, né? E aí eles admiram o que eu quero dizer, continuam admirando. Eles sabem que é uma obra de arte. Um livro ilustrado assim é uma obra de arte, gente. É assim. Isso é uma obra de arte. Se vocês fizeram uma exposição com página a página do livro, nossa, é uma beleza. E aí, essa história é bonita. Então, na verdade, os ilustradores eu não indico. Eu não chego assim, eu quero que seja o Rampazzo, ou eu quero que seja... Às vezes eu posso dizer, veja se a Sandra pode fazer novamente. Foi o que aconteceu. A Sandra fez o Menino que Foi ao Vento Norte, que é famoso por causa da história oral, que virou livro depois, né? Primeiro é a história oral, e aí depois eu falei, vamos chamar a Sandra para fazer esse aqui, ó. Olha que capa. Belíssimo. Não, essa capa é um sonho, né? E aí o livro Fazer um Bem circula muito para a educação infantil, porque ele é rimado, é tudo rimadinho, e minha próxima obra, eu já aprontei um novo texto, que é todo rimado também. Vamos ver se eu consigo editar. Eu estou sempre à procura, eu sou sempre uma escritora, sabe aquela peça, 6 personagens à procura de um autor? Eu sou sempre uma autora à procura de editar. Porque eu estou sempre com mais de um livro pronto, esperando quem? A casa dele, que é a editora, né? A casa dele é o livro. Eu só estou com o livro pronto, texto. Aí isso é muito importante a gente se falar. Eu apronto uma obra textual e não é o livro ainda.
É uma obra textual. E a obra textual já eu apronto no formato que eu sei que pode virar um livro, porque eu sei a quantidade de caracteres, eu já tenho essa experiência, respondendo a Namir, né? A editora vai entendendo a nossa maneira de escrever e vai sugerindo que aquele número de caracteres e páginas é o ideal para o conteúdo que eles já sabem mais ou menos que eu vou propor. Eu não mostro rascunhos para eles, eu mostro para a editora o texto que eu quero, já assinado, inclusive, embaixo, com a data que eu botei o ponto final. E eu já descobri, falando desse tema, o objetivo, escrever para crianças, dentro do meu, a meu ver, essa faixa etária que eu escolhi, que é a criança já leitora, mas que ainda não chegou para ler um livro totalmente sem ilustração de 200 páginas, como Harry Potter ainda. Ela não chegou. Porque a criança, só rapidamente para eu não perder o raciocínio, a criança contemporânea, é difícil ela ler Memórias da Emília, por exemplo, que tem aqui, ó, por exemplo, temos 120 páginas. Esse nem é um dos mais volumosos do nosso Monteiro Lobato. Mas a criança não se encanta. De 8 anos, eu li tudo com 8, 9 anos. Eu li os 12 tomos. Mas a criança, hoje em dia, ela vai, se ela conseguir gostar, ela vai para o Harry Potter logo e aí pronto, se tornou um adultinho, porque ela lê sozinha, sem interlocução, ela se encanta pelo bruxinho. Ou não vai ler quase nada, mas estou falando comercialmente falando, eu sei que o menino de 10 anos já não vai ler mais Deus, por exemplo, só se a professora fizer um trabalho textual de interpretação com ele, aí ele vai ver como um trabalho. Mas aqui ele acha infantil, apesar de ser uma obra de arte. Esse trabalho que ela fez também é uma obra de arte. Você vê que a capa de Deus é uma joaninha e um girassol. É uma beleza, né? E aí, eu acabei me perdendo, mas eu falei que eu estava falando dos ilustradores, não. Quando eu fiz a parte da leitura, que a editora vai entendendo que o tamanho do livro, a quantidade de páginas para o formato que eles escolheram para a minha coleção, é mais ou menos esse sempre. Você vê que eles têm o mesmo tamanho, olha, né? Então, eu já sei que eu não posso passar de 6.000 caracteres. Caracteres incluindo letras, palavras e travessões, tudo, caracteres é tudo. Então, 6.000, o maiorzinho, o mais longo que eu já escrevi, que tinha 6.500 caracteres. Então, é uma forma. Mas você escreve na forma? Muita gente me pergunta. Não, eu tenho mais ou menos. Como a gente, quando compõe uma canção, você tem um refrão, você vai para o refrão, o compositor também tem uma técnica ali. A inspiração ela pode até passar dos 6.000 caracteres. Uma inspiração pode também nem chegar a 1.000 caracteres, fica aquele textozinho que também não dá livro, né? Só se criarem um livro de uma frase por cada página. Aí pronto, você consegue 15 páginas, mas aí é uma forçação de barra, ou então um projeto literário que seja assim. Mas para contar uma história, para não se alongar, porque tem o trabalho, é caro também fazer um livro desse, tem cor, tem impressão. Então, a minha forma, mais ou menos, é no máximo 7.000 caracteres. Que aí eu vou lá, vai contando, vai... E a inspiração meio que... Parece que ela trabalha comigo racionalmente. Quando eu vejo, pronto, completou. 6.300 caracteres. Aí eu boto ponto. É esse meu livro novo. Legal, legal. Essa pergunta que a Namir fez seria a minha próxima pergunta, porque é muito importante o ilustrador entender a obra, né, do autor, e a obra de arte que sai é maravilhosa. Eu queria fazer só um comentáriozinho, um comentário até pessoal. Quando você mostrou seu livro Deus,
Eu me lembrei do meu neto mais velho, chegou uma idade, eu não me lembro, não me recordo, ele tem 13 anos hoje, eu acho que com 9, 10 anos, ele perguntou para mim, vó, porque antes da pandemia, né, bem antes, ou eu dormia lá, ou ele dormia aqui, e ele um dia, a gente rezava, mas assim, não é rezar aquela reza decoradinha, não, era o que ele gostaria de falar com Deus. Né, todo dia ele conversava, todo dia que ele dormia aqui, ele conversava. Aí um dia ele perguntou para mim, vó, como é que eu sei que Deus existe? Me lembrei do livro seu livro, que tinha lá na biblioteca. Aí eu falei para ele, a gente pode conversar amanhã, porque já está tarde, vamos dormir. Eu não tinha o que falar para ele, mas me lembrei do livro, né? Me lembrei do livro. E eu li no dia seguinte, em vez de rezar, eu li o livro para ele. E falei para ele, você é a obra de Deus também, porque ele operou o coração com 5 anos, saiu com muito sucesso, e eu mostrei para ele de forma lúdica, né, vamos dizer assim, quem era Deus, e aí ele... Quer dizer que meu texto ajudou a compreensão, não é isso? Ajudou. Natureza, Joane, adorou. E ele nunca mais me perguntou. Quer dizer, eu acho que ele entendeu a mensagem. E aí eu tenho que falar dos outros netos também, assim, perguntando para você, você acha possível aprender a ser um contador de história ou é uma vocação que deve ser desenvolvida? Porque eu conto história, agora eu conto online, né? Quase todos os dias, na hora do almoço, do meu neto mais novo, que ele gosta de almoçar, eu contando história para ele. E aí eu conto, aí ele ouve. E outra coisa impressionante, como é que história infantil não tem idade. O avô dele, o pai da minha nora, ele entra no grupo também e começa a ouvir. E quando o Rafael demora a comer, o seu Matias fala, anda, Rafael, porque eu quero saber o final da história. Ele tem 83 anos e adora. E quando entra, já pergunta qual vai ser a história de hoje. Né? E eu estou com pouco material em casa, né? Porque a biblioteca está fechada. Eu tomei a segunda dose hoje, aí devo sair daqui uns 15 dias, porque eu vou ter que trazer mais livros, né? E aí eu pergunto para você: a gente nasce contador, a gente aprende, como que é ser contador de história? Porque tem história para ler e tem história para contar. Desculpe, tem história que a gente lê e tem história que a gente conta, né? Essa pergunta é maravilhosa. Olha, porque você falou muito bem. Existem histórias que são mais adequadas. A leitura silenciosa, ela não é para se contar. Ela se autonarra para você, ali dentro de você. E a história que pede para ser contada. É a história que é aquela que você naturalmente tem vontade de se apropriar e colocar sua voz para fora com ela. Você pode aprender a ser, sim. Não se nasce um contador. O contador de histórias, ele tem o contador tradicional. Vamos falar dos dois tipos de contadores de histórias. O que nunca teve aula de nada, uma pessoa do interior, às vezes até semi-analfabeta, e que é um narrador nato, porque ele é considerado um narrador tradicional, como os griots na África, que tem o pensamento ali, que passa o ensinamento, sem precisar da escolaridade, né? E há o contador de histórias formando, que está se formando. É a pessoa que estudou, que conhece se instrumentaliza, lê bastante para conseguir descobrir a beleza da coloquialidade, né? Lê sobre isso, lê sobre a arte de cantar e contar, estuda sobre, quer conhecer isso como uma arte passível de ser realizada por você. Se você gosta da história, é um educador, gosta de ouvir histórias e contar, você vai fazer isso muito bem. Mas tem que gostar. Você tem que gostar. Tem gente que não se sente bem de expor a sua voz, que não tem a facilidade
ou o gosto pela oratória, como nós temos Sim. aqui. Eu tenho, eu gosto, eu me sinto bem, eu sou atriz também, eu estudei também para me tornar uma contadora de histórias profissional, uma atriz profissional, uma compositora, musicista, professora, tudo estudei para ser. Eu tive um dom, será? Tenho um dom? Não posso lhe dizer exatamente o dom. Eu acho que eu tenho dom para música, né? Eu, muito pequena, já ia fazendo canções sem parar, né? E isso aí foi dom mesmo. Compositora mirim, que queria tocar nos festivais da canção, concorrendo com adulto e tal. Aí era dom. Como contadora de histórias, eu fui aprendendo, aprendi primeiro praticamente com o Grupo Quintal Teatro Infantil, em Niterói, em São Francisco. Ficamos aqueles quase 10 anos juntos, trabalhando fins de semana. E aí, ali eu desenvolvi a dona Beatriz, a atriz, que aí desenvolvi meu lado de atriz toda para narração de histórias e para professora e contadora, né, de histórias. Não desenvolvi para ser uma artista de cinema, apesar de ter feito um filme, como a Nani falou, eu fiz um filme. Mas eu trabalhei muito pela televisão contando histórias. Claro que era uma atriz. Eu era atriz ali. A gente contou mais de 200 livros, 238 livros durante 7 anos. E eu só comecei a escrever livro mesmo quando acabou o programa. Meu programa acabou em 94, foi de 2000, e em 95 eu lancei A Sopa de Pedra e O Pescador, o Anel e o Rei, que todo mundo gosta tanto. Essa eu adoro. Amo essa história. Que é pela editora Lê. Eu acho que a minha obra está toda disponível para quem... Muita gente deve perguntar, né, Nami? Onde é que eu acho os livros da Bia e tal? Pergunta. A gente tem que procurar. Atualmente, está tudo muito difícil, né? Nas livrarias, eu sei que em redes físicas, que também estão muito deficitárias, né, com a pandemia, mas a gente encontra em algumas livrarias, poucas, do Rio de Janeiro, encontra. Na Saraiva não tinha mais. Na Saraiva. Então, mas encontra na saraiva.com, encontra na Amazon. Você procura pelo meu nome, editora Edior Nova. Tem que botar meu nome, livros infantis da Bia Beltrão, vai aparecer. Mas só tem 2 editoras. Editora Lê, né? Ler, não, é Lê com acento circunflexo, e editora Nova Fronteira. Por enquanto, olha. A Sopa de Pedra, esse da editora Lê. Ó, foram os primeirinhos. 1994 para 95, ó, quando acabou o programa. Essa aqui, essa é a Denise Rochael, esse aqui foi o Humberto Guimarães que fez. Essa capa maravilhosa. Muito bom. Bia, eu vou fazer uma perguntinha aqui, porque eu achei assim, importante também, né? Deixa eu conversar também. Bia, você utiliza de múltiplas técnicas e estratégias para contar suas histórias, como a músicas, efeitos sonoros, bonecos, adereço, a luz, teatro de sombra, etc. Porém, em alguns momentos, você conta a história apenas usando a força do texto, sem nenhuma técnica extra, e consegue prender a atenção do ouvinte da mesma forma. O que o professor deve levar em conta na hora de definir como ele vai montar sua estratégia para contar uma história? Nossa, ótima pergunta, Nani. Maravilhosa. Então, vamos pensar sobre esta pergunta. Há histórias e histórias. Há salas de aula e salas de aula. Todas muito diferentes, não temos nada muito parecido, uma escola para outra, uma é muito barulhenta, né? Cada professor conhece a sua turma e conhece o perfil dos seus alunos. Então, você tem que ter bom senso primeiro. Veja bem, cada história pede a história que você está estudando. Olha a palavra, hein? A história que o professor está estudando para contar. Nada de abrir o livro pela primeira vez, assim, e sair contando, porque você pode discordar da história, de repente você fala, ai, meu Deus, o que é isso?
Tem professor que se surpreende, não estudou, pega o livro porque tem que contar. Isso é uma tristeza que acontece em verdadeiros desastres, que às vezes a história não é boa, cria um tumulto danado, a criança fica de costas, aí começa, o professor usa a voz alta, diz, mas eu não podia ter usado isso, aí pronto. O ato de contar virou uma coisa pesada e ruim, que teria que ser leve e bom. Então, o professor, primeiro, ele tem que ouvir o que a história chama ele para contar. Ele pega e diz assim, nossa, essa história aqui está me dando vontade de usar um chapéu de palha para fazer o pescador. Tá, e eu vou comprar um anel, vou pegar o anel maior que eu tenho para ser o personagem principal. Então tá, eu vou usar um chapéu, um anel que eu preciso tirar do dedo e entregar na cena que eu quero contar. Pronto. Esses 2 detalhes foram necessários momentos de estudo e pensamento para como fazer. E há também aquele momento em que você diz assim, esse texto é tão bonito, eu gosto tanto desse texto, eu vou conseguir memorizar. Vou memorizar e vou usar para minhas crianças apenas meu olhar e minha voz. Você escolheu isso. Mas tudo tem que ter, né, Namir? Uma preparação. É como um ator se preparando para um papel. Apesar da narrativa não ser introjetar personagem, exagerar, a narrativa não pode ter exagero. Não é o trabalho de você, como o ator tem que fazer caracterização total, botar roupa. Não. O contador é minimalista. O narrador tem que usar alguma coisa, pouca coisa. E quando não usa nada, como você falou, foi só a voz e as mãos, né? A voz e o olhar. Por exemplo, vou dar um exemplo de Monteiro Lobato aqui, lido para vocês. Olha que texto maravilhoso. Você chega para uma criança e diz assim, a Emília começou a conversar com o Visconde, que ela queria fazer as suas memórias. E o Visconde disse, mas como? Você vai fazer sua memória? As memórias, você ainda é uma bonequinha que está começando a vida. E ela fala, eu quero que as minhas memórias comecem com a minha filosofia de vida. O Visconde fala, como assim? E qual é a sua filosofia de vida? Olha, Visconde, eu vou dizer para você, a vida da gente é um rosário de piscadas. Como assim, Emília? Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Você pisca e mama. Você pisca e anda. Você pisca e brinca. Você pisca e estuda. Você pisca e ama. Pisca e cria os filhos. Pisca e geme de reumatismos. E, por fim, pela última vez, pisca e morre. E depois que morre, Visconde pergunta para Emília. Emília responde, depois que morre, vira hipótese. Você precisa botar alguma roupa aqui? Não, você pode até pegar um personagem e dizer, olha, a Emília resolveu, eu ganhei de presente, olha essa Emília aqui, gente, olha aqui, que coisa mais bonitinha, eu ganhei lá em Sorriso do Mato Grosso, olha, é de cerâmica. E aí, olha só, nesse dia que nós fomos a Sorriso, olha que eu ganhei de presente da escultora chamada Tuti. Aqui, gente. Olha os personagens. Olha quem está aqui na frente. Olha. Você tem? Que isso! Coisa mais linda. Isso. Todos os personagens. Nossa. Uma grande homenagem, né? Foi. Então é isso, queridas. Agora você vê esse texto de Emília, ele não é maravilhoso? Você vê que um menino, uma menina, se a professora faz só isso que eu fiz, pisca e mama, pisca e anda,
pisca e estuda, pisca e ama, depois pisca pela última vez e morre. Você vê que é um impacto, é um texto, sabe? Forte, bonito. E aí o Visconde, e depois que morre? Depois que morre, vira hipótese. Nós não sabemos. É incrível. Você vê que era isso. Essa é a literatura do Monteiro. Se você quer contar histórias, você tem que ler muito, estudar muito primeiro, para conseguir entender os meandros e o tempo também que ele escreveu isso. Né? Ele escreveu isso lá no início do século XX. E como é que pode, né, criar tanto personagem, tanta coisa? Tem muitos questionamentos na obra dele por causa dos textos que se verifica o racismo, né, ali. Porém, não é o caso de cortar o texto. Você tem que mediar, você, como uma bibliotecária maravilhosa, sabe que você faz uma mediação, mas não pode cortar o texto, que é cortar e nunca mais ninguém lê aquela parte racista da personagem em relação à tia Anastácia. Então, é importante aí, olha o professor mediador, que consegue ter consciência que aquele texto tem conteúdos racistas ou que homofóbicos ou alguma coisa que o personagem tenha e que você vai questionar junto ao seu aluno, mas ter a liberdade de mostrar o texto para eles. Então, é tudo uma escolha, é tudo um estudo. Escrever para crianças é coisa séria, mas sempre a literatura que importa. É a beleza, é a obra de arte mesmo. Você não é uma literatura menor. Literatura não existe menor ou maior. É literatura. E literatura, na definição da Silvia Oenard, que é uma uruguaia especializada em literatura infantil, ela fala que, primeiro, literatura é a arte da palavra. Olha só, arte da palavra. E depois, a literatura é um ato comunicativo, linguístico e literário. Pronto, a literatura é uma criação artística. A literatura é uma criação artística expressada com palavras. E mesmo quando essas palavras ainda não estão impressas, ainda é literatura. E aí chegamos no conceito de literatura oral, do Câmara Cascudo, que são os contos. Então, a gente está o tempo todo fazendo literatura. É isso mesmo. Desculpe. Não, pode falar. Não, é isso mesmo, né? Não, porque eu estava pensando assim agora. Bia pode cantar uma história, contar e cantar uma história pequena. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu quero fazer só um comentáriozinho rapidinho. Tá, ok. Comentário rápido. Depois da gente ouvir tudo que a Bia falou, e falando em literatura, né, a arte da palavra, esse monte de palavras lindas que é a literatura, eu queria assim, saudar. Eu tenho muita sorte, Namir e Bia, de trabalhar na Biblioteca Anísio com a pequena equipe, a pequena, grande equipe que eu tenho. A Ana Matos, a Maíra e a Elemi. A Elemi, ela é professora de matemática, está fazendo um projeto de matematicando na literatura infantil. Está fazendo? Não, já fez. A Ana Matos, por isso que eu perguntei se precisa, dom, se precisa estudar. A Ana Matos é aquela contadora de história, assim, mãos, palavras, jeito, jeito, balanço, né? É aquele que eu adorei, que eu vi um comentário seu, Bia, aquela história comprida, adorei isso. Então, assim, eu queria muito homenagear e agradecer essas 3 contadoras de história, essas 3 pedagogas, professoras e minha equipe, assim, que eu amo demais. Era só isso que eu queria falar. E agradecer, né, isso tudo. E a minha última pergunta, Namir, quais são os seus projetos para o futuro? Novos lançamentos, esperando a pandemia passar? Bom, eu quero muito, o projeto meu, já que vai demorar muito, né, para a gente voltar aos palcos, vai demorar muito. Nós estamos sofrendo muito. Os artistas que eram de frente, né,
É como um profissional de frente lá que estão sofrendo, nós estamos sofrendo sem o trabalho, né? O nosso trabalho remunerado não temos, né? Os shows, as lives, não são um trabalho que nós estamos podendo viver dessas apresentações, né? Então, os shows, o palco era a nossa... Eu quero voltar a cantar. Eu sou mulher do palco e quero voltar a estar com os meus músicos e minha produção, todos juntos. Quero voltar à nossa trupe. E vamos. Agora, eu já estou com 4 originais, 4 textos. Não vamos falar livro, não, né? Livro só quando lançar. Estou com 4 projetos para lançar, prontos. E à procura do editor que queira esses projetos, tá? São 3 infantis e 1 adultil. Eu estou acreditando que eu vou receber um bom convite para editar uma dessas obras. Já estão prontas. São 3 para crianças e 1 que eu acho que é um romance jovem, que se chama A Trupe. Ele está há 3 anos procurando uma editora. Como eu sou muito ligada à infância, como o livro não trata de questões ligadas à infância, trata de adultos. Não tem nada demais no livro, só que não é para criança. Ele é um pouquinho maior, porque 30 páginas, ele tem 140 páginas, é um livro curto, mas adultil, um pouquinho. Então, nenhuma editora se encanta, porque fica, Bia, mas aí a sua imagem, não sei o quê. Então, eu sou escritora de livros para a infância. Esse é o tema da nossa palestra e o tema da minha vida. E continuo fazendo... projetos. O que eu vou lançar esse ano mesmo? O Songbook, 100 canções minhas, infantis. 2 volumes. Estou produzindo com o nosso maestro Ricardo Gili, e Ricardo Gili, daqui de Niterói também. Também estamos tentando ver se a gente consegue editar por algum edital aí que a gente... Já está pronto, as partituras estão lindas, lindas. São 2 livros com 50 músicas cada um. Não é mole, não. E a gente está trabalhando há 3 anos nesse projeto. Pretendo lançar. Eu também quero lançar A Trupe, que é o meu romance, e quero lançar pelo menos um trabalho musical novo, que eu estou fazendo devagarinho, os arranjos com Sidney Matos, Ricardo Medeiros. A gente está trabalhando porque também estamos sem a verba, mas eu vou produzir, porque eu preciso lançar algumas músicas novas. Essa aqui que eu vou cantar é do disco novo, olha. Que vai ter, eu chamo de disco ainda, ó. Crianças amadas, meninos, meninas, vamos cantar a beleza, um hino à natureza, agora. Crianças amadas, meninos, meninas, vamos cantar a beleza, um hino à natureza, agora. Passarinhos, borboletas, sementinhas, florezinhas, florestas, tão formosas, não podem queimar. Não podem queimar. Passarinhos, borboletas, sementinhas, florezinhas, florestas poderosas, tão formosas, não podem queimar. Não podem queimar. Crianças amadas, meninos, meninas, vamos cantar a beleza, um hino à natureza, agora. Passarinhos, borboletas, florezinhas, sementinhas, florestas poderosas, tão formosas, não podem queimar, não podem queimar, não podem queimar. Ai, atualíssima. Essa é nova. Glória, você quer fazer mais alguma pergunta? Olha, agora o coração bateu, hein? Super atual. Nossa, Floresta Queimar dói, né? Nossa. E essa é uma história, é uma música história. Você pode falar
Crianças amadas, meninos, meninas, vamos cantar a beleza, um hino à natureza, agora. Passarinhos, Sim. borboletas, florezinhas, sementinhas, florestas poderosas, tão formosas, não podem queimar. Não podem queimar. Se você não tocar o momento, né? Então, é assim, Sim. né, Nami? A gente vai usando o recurso do tempo, né, Nami? Sempre. Lindo. Você pode fazer uma coreografia linda com essa música, Nami. Você que também... Oh, vamos lá, vamos botar em prática, vamos para os palcos. Namir, te devolvo a palavra, porque a gente combinou mais ou menos, até porque a Bia pediu, né, que não fosse mais ou menos 60 minutos, acho que a gente já está até passando. Gente, uma hora. mais de uma hora. Olha, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de tudo que é lugar participando. Eu já respondi, já. Essa Essa dos Estados Unidos eu já respondi. Ah, que bom, que bom. Que bom. Bom, Bia, acho que né, você já falou tanta coisa bonita, né? E a gente está precisando disso hoje em dia, né? Está precisando de histórias, né? Estamos precisando de afeto, de carinho, de atenção, né? Então, ó, eu queria pedir para você agora, nesse momento, ó, se deixar, a gente vai ficar até amanhã falando, né? Para cantar uma história ou contar, né? E cantar uma história. Aí você escolhe. Tá bom. Antes, então, da gente encerrar cantando, então, eu vou pedir, eu vou querer divulgar para todo mundo aí, mais uma vez, para procurar meus livros, para prestigiar aqui a autora, que já estou com esses 14 livros na Nova Fronteira, 2 na Editora Lê. Procurem pelo meu nome, pelas editoras, que vocês vão encontrar minha obra para poder conseguir divulgar mesmo junto às suas escolas e poder... Nós precisamos... esse aqui é o meu livro novo, que eu falo sobre a construção de uma obra. Que eu adorei esse, adorei. Eu até imagino a obra, eu imaginei a obra. E então é isso. Eu queria que vocês frequentassem meu canal no YouTube também. É o canal oficial Bia Bedran no YouTube e o Bedran Bia, que é o meu Instagram. Então, no Facebook também, eu estou sempre lançando alguma novidade, lançando shows antigos da gente, trazendo para uma imagem, para a atualidade, coisas que quase ninguém viu, muitas feiras de livro que nós participamos. Então, eu vou cantar aqui, com o meu violãozinho aqui, essa história. Vou cantar um pedacinho da música, vou cantar só um pedacinho de uma canção e depois eu vou emendar na história. Então, vamos lá. Para todos os educadores, para você, Glorinha, para você, Namir, para toda a Secretaria de Educação de Niterói, agradeço esse momento e dizer que é um prazer muito grande poder sempre falar dessa arte, de escrever, de cantar histórias e de compor para a infância. Brinca no quintal pra renascer a criança, moleque levado, saci pererê, que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Sai procurando um tesouro, onde estará escondido? Vê no mapa, cuidado, tem piratas, armadilhas, tem mocinho, tem bandido. Brinca no quintal pra renascer a criança, moleque levado, saci pererê, saci, saci, que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você, que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você, ou que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Solte esse moleque saci vivendo de você,
leia muitos livros e conte muitas histórias, porque a vida é um livro que a gente escreve todo dia. Uma frase, um poema, e fica registrado para sempre na memória. Saúde, sorte, alegria e muita leitura. Lindo, Bia, lindo demais. Bom, eu sou suspeita, né? Sou suspeita para falar, mas é lindo demais, lindo demais. Gente, eu quero aqui fazer meus agradecimentos. Olha, nós estamos 1h30. Olha que maravilha. Mas só lembrei do tempo por conta da Bia. Eu também. Dormindo, eu ia até... Tá vendo, Bia? Se deixar, a gente fica aí, ó, 2 dias. Mas a gente sabe que é assim, né, Bia? Lembra? Você acabava os espetáculos, lembra disso? Aí você ia dar autógrafo. A gente, quanto tempo que você ficava? 2 horas, 2h30 dando autógrafo. Isso foi, assim, muito importante para a minha carreira de escritora, que veio depois de cantora e compositora, né? Porque eu comecei a escrever para a infância mesmo, dediquei mesmo em 2003, 2002. E desde sempre cantando, mas a partir dos livros editados, aí sim que os autógrafos aumentaram, porque aí os CDs foram caindo, as pessoas já não têm mais nem aparelho de CD, mas as pessoas não precisam ligar o livro na tomada. Isso, boa! É verdade. Você quer mostrar seus livros rapidamente? Eles são muitos. Aí eu vou mostrar, só vou mostrar um leque de livros assim. Aí vocês vão ver que tem muita coisa. Nem adianta falar de cada um. Ó, como é que já tem muito aqui, ó. Tem o Menino que Foi ao Vento Forte, o Palhaço Biduim, temos o Cabeça de Vento, temos o Teórico, que é para todos os educadores, bibliotecários e futuros contadores de histórias, a Menina do Anel, a Pisop, que fala do bullying, uma história sem fim que não acaba em seu coração, nunca, o Sapateiro e os Anõezinhos, que também tem música, eu vou gravar num novo CD, o Caraminguá, que também tem música, a Obra, depois temos Deus, Sopa de Pedra, Pescador, o Anel e o Rei, Deus e mais, o Mundo dos Livros, Fazer um Bem e o tempo e... Que maravilha! Que bom! Então, Bia, eu vou cantar para você a música dos Sapateiros e os Anõezinhos, que diz assim: os anõezinhos fizeram um grande bem. Eles fizeram os sapatos para o sapateiro que já não enxergava bem e não conseguia mais fazer. Então, quando o sapateiro e sua mulher voltaram a poder comprar comida, quem dera que a gente pudesse ajudar todo mundo que está com fome, quem dera que a gente pudesse erradicar a fome, como esses anõezinhos conseguiram ajudar o velho sapateiro quase cego, e aí no final eles cantam e vão embora para fazer um bem em outro lugar. Quem sabe ele vai estar aí na casa de vocês fazendo um bem e cantamos assim: é sonho, é realidade que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história para contar. É sonho, é realidade que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história para contar. É sonho, é realidade que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história para contar. Ô, Bia, sabe o que eu pensei? Vamos cantar o pedalinho para encerrar? Vamos juntos. Vamos lá. Pedala, 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 pedalinho, leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, pedala,
pedala, pedalinho, pedala, 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 pedalinho, pedala, 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 pedalinho, me leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho, pedala, 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 pedalinho, pedala, pedala, vai meu pedalinho, pedala, 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 pedalinho. Criança, seja feliz e ai, 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 tirie, vai. Quer cumprir essa história, se essa vida, essa missão é cumprida. Vai, meu pedalinho. Maravilhoso, Bia, maravilhoso. Então, a gente está chegando no final, né? E eu queria fazer alguns agradecimentos, tá? Então, pode ser? Vamos lá. Então, eu queria agradecer, nós queríamos agradecer ao secretário de Educação, Vinícius Vu, ao subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional da Secretaria de Educação de Niterói, Tiago Riso, e toda a sua equipe, e em especial ao coordenador de ações culturais, Silverton Cruz, a Ascom da Educação de Niterói, e aí, em especial, os jornalistas Carol e Rafael, que tiveram assim, a maior paciência comigo, né? Com todos nós, a Bia Bedran e a Glória Blaut, nossa gratidão, tá? E a todos vocês que estão assistindo a nossa palestra. Bia, Glorinha, eu queria agradecer, assim, demais. Uma tarde tão bonita, com a sua voz, toda a sua experiência de vida, né, que, para a gente, né, é muito importante. Glorinha, muito obrigada por você ter participado dessa live, né? Foi tão importante isso, né? Acho que a gente está precisando disso. Vamos ler e vamos ler. Bia, toda a minha gratidão. Glorinha, toda a minha gratidão. Então, nós agradecemos a vocês, tá bom? O Memorial Roberto Silveira agradece, a Secretaria de Educação agradece, e todos nós. Muito obrigada a todos que estão assistindo essa palestra agora. E, olha, nós vamos voltar com outras palestras online para vocês, tá bom? Bia, muito obrigada. Glorinha, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Tchau, gente. Tchau. Boa sorte. Saúde para todos nós. Para todos nós, para a nossa família, para esse mundo todo. Está muito difícil. Mas... Está vindo, né? Está chegando mais um bebezinho, né, Bia? Vai chegar. Está chegando mais dois. Vai avisando, Nami, vai avisando. Então, tá bom, Bia. Tchau. Um beijo. Tchau, muito obrigada ótimo. por tudo. Nossa, foi muito ótimo. obrigada, muito obrigada. Boa tarde, Minha boa noite. gratidão, nossa gratidão. Eu e a Celedir e toda a equipe da educação agradecemos, né, a essa participação maravilhosa do dia de hoje. Muito obrigada. E leiam livros, né, Bia? Isso. A última frase, que acabei de receber o comunicado que tem uma sala de leitura virtual, gente. Eu tenho muita sala de leitura Bia Bedran, mas física. Só que pela primeira vez, é lá em Campo Grande, @Sala de Leitura Bia Bedran. Eles, da Escola Nereu Ramos, Escola Municipal. É uma página de Instagram chamada Sala de Leitura Bia Bedran. E eles colocaram essa frase, olha que linda. Ler não dá sono. Ler dá sonhos. Maravilha, gente. Maravilha, Bia, maravilha. Muito obrigado. Nossa gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau.